Neste vídeo, a gente vai explorar então alguns recursos do console. Vamos explorar o console.time, o console.log e alguns outros recursos para debugar as nossas variáveis. Eu já deixei preparado aqui então o nosso navegador, já abri um arquivo de exemplo aqui. Fiz um arquivo bem básico assim, né, com as tags simples aqui do HTML, né? A tag do head, né, do cabeçalho, a tag de começo do script e de finalização do script. Então eu vou fazer alguns exemplos aqui e já vamos rodar aqui no navegador para ver o que acontece. Inicialmente o nosso código está vazio, mas eu já vou abrir aqui o console. Para abrir o console a gente pode clicar Ctrl Shift I ou F12, tá? No Ctrl Shift I ele abre o console, deixa eu fechar ele, e também no F12 ele abre o console, legal? E a gente está utilizando o Chrome, né? O navegador Chrome. Vamos começar então com console.time. Então vou colocar aqui, já estou na tag do script aqui, né? Então vou colocar só console.time. Console.time. E nesse console.time eu vou colocar aqui alguma identificação aqui para a gente se achar. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Isso aí. Estou compartilhando a tela com a galera aqui agora. Então eu só vou retomar aqui. Eu fiz um arquivo HTML bem básico aqui, só com as tags do cabeçalho, do corpo e a tag do script, né, sendo inicializado e sendo finalizado. Beleza? Na nossa aula de hoje, esse código já está todo lá, então vocês podem pegar de lá o arquivo, já está preparado, já está pronto lá. Mas o bacana, o importante é você digitar, é você fazer passo a passo, digitar os comandos, testar comando por comando e ganhando habilidade, né, em manuseá-los, certo? Então a gente vai fazer aqui um console.time e nesse console.time eu vou colocar aqui resposta. E antes do console, deixa eu rodar, vou salvar e vou rodar. O console.time ele não faz aqui, a gente primeiro precisa colocar aqui mais um console aqui, console.log, e aqui vamos colocar a time. Deixa eu salvar e executar. Beleza, então a gente começou a exibir mensagem no console, console.log, jogamos na tela ali a palavra time. Depois a gente fez assim, ó, console.time. Note que quando a gente fez o console.time, não aconteceu nada, mas ele começou a fazer uma contagem para a gente, tá? Então, depois de fazer essa contagem, eu vou pedir para que o usuário faça alguma intervenção, tá? Então, eu vou colocar aqui um alert, só um alert vazio aqui, pedindo para que o usuário clique, tá legal? Então, alert, clique. Depois eu vou fazer a continuação aqui dessa minha contagem, que seria console.logTime. Logtime não, time, sempre confundo. É time log e pego aqui o nosso mesmo rótulo, tá? É importante a gente seguir esse mesmo rótulo aqui, tá? O que tu colocar no primeiro rótulo, tu coloca no segundo rótulo, tá? E depois a gente pode fazer mais alguma coisa. Deixa eu rodar assim por enquanto. Ó, então ele diz ali, clique, e eu cliquei, e depois que eu cliquei, ele mostrou pra gente quanto tempo deu, tá? Então agora eu vou tentar clicar um pouquinho mais rápido. Percebeu que agora deu menos de um segundo, né? É como se ele estivesse fazendo uma inicialização quando eu faço o console.time pela primeira vez. E aí quando eu faço o console.log, passando o mesmo rótulo, ele faz a diferença de tempo que deu entre esses dois eventos, tá? Eu posso fazer mais alguma coisa aqui, por exemplo... Isso é legal para ver, por exemplo, quem consegue clicar bem rápido. Quem consegue rodar, né, e clicar bem rápido vai dar um tempo menor. Aqui, por exemplo, deu 700 milésimos, né? Antes deu 2 segundos, agora deu 700 milésimos. Faz aí no teu computador e vê se tu consegue alguma coisa, por exemplo, menos de 100 milésimos. Se tu conseguir, não só você é rápido, mas também o seu computador é rápido, tá? Então tem que ter velocidade nas duas coisas, né? Não adianta só tu clicar rápido e o processador e o computador demora para fazer, né? Tem que ser as duas coisas rápidas. As duas coisas rápidas. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui, mais um alert aqui. Sei lá, vamos colocar aqui um clique novamente.
Clique novamente, e aí depois eu posso colocar um console.timeEnd, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso, timeEnd. E aí eu posso, eu acho que tem que colocar o mesmo rótulo, isso mesmo. Vamos rodar aqui. Ó, então eu consigo observar os tempos entre as coisas, beleza? Então eu posso fazer um alert, que nem eu fiz, eu posso fazer 2, eu posso fazer vários, tá? Então isso aqui é um exemplo para a gente verificar o tempo de resposta de alguma coisa e tal. Note que esse tempo de resposta não é interessante para o usuário, e sim para a gente, né? Para verificar se está tudo funcionando, né? Se não está demorando demais alguma coisa a ser processada. Aqui a gente está testando a resposta do usuário, mas poderia ser o tempo de resposta de um servidor, ou o tempo de processamento de uma busca, ou o tempo de processamento para pegar um arquivo, ou compactar, ou fazer o upload, ou download, enfim, várias coisas, tá? Então é simplesmente para a gente ter um exemplo aqui de como contar o tempo que algo levou para ser feito, beleza? Então a gente viu aqui o console.time. Depois do console.time, que a gente viu a sequência aqui, né, o console.timelog e timeEnd, a gente vai explorar aqui dois que a gente pode utilizar para erro, tá? Deixa eu fazer um exemplo de algum erro aqui, que na verdade é o console.error ou console.exception. Deixa eu fazer os dois aqui. Console.error. Esse aqui é mais simples de escrever, né? O pessoal costuma usar mais esse aqui. E, por exemplo, posso colocar assim, deu erro. E eu posso fazer também o console.exception, que dá na mesma, tá? Seria um alias, tá? O error seria um apelido para o exception, tá? Exception. EXC, isso aí. E aqui, erro 2. Então eu vou mostrar dois erros. Vamos verificar a diferença que dá quando eu faço console.error. Não fez nada aqui. Ah, eu não salvei, né? Tem que salvar primeiro. Então, quando eu faço um console.error ou console.exception, ele... Acho que eu escrevi errado. Exception? Não, tá certo. Por que ele não tá... Ele não fez esse cara aqui, ele não conseguiu entender. Console.exception. Será que ele quer aspas simples? Vamos testar aqui com aspas simples. Não, console.exception não funcionou. Esse exception não tá... Não sei o que deu, esse exception não tá funcionando. Então vamos ficar só com esse exemplo aqui, tá? Console.error. Depois desses aqui, galera, eu vou pegar uma sequência aqui, quando a gente quiser recolher, né? Tipo umas cortinas aqui que a gente pode fazer, ó. Então aqui tem que ele chama de level, né? Ele faz alguns níveis aqui para a gente poder acoplar uma coisa à outra, né? Olha só que bacana. Eu posso esconder aqui as coisas se eu quiser, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse texto aqui ficou recolhido, ó, porque antes de jogar ele na tela, antes de fazer o log, eu fiz um group collapsed. Então ele recolhe, né, ele tira da visualização do usuário. Então isso aqui é muito útil quando a gente tem uma série de coisas acontecendo que são condicionadas, né? Daí a gente quer ir escondendo elas ou quer agrupando elas, né? Conforme ele fala aqui, né? É o group, né? Então ele monta grupos de exibição, certo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar estas linhas aqui para não precisar ficar dando os OKs ali, tá? Deixa eu ver onde que está o atalho aqui para comentar. Beleza, então tá comentado aqui, para eu não precisar ficar dando aqueles OKs ali, tá? Beleza? Então ele só mostra aqui do erro para baixo, tá? Do erro para baixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, eu posso fazer algo, por exemplo, assim, eu quero contar quanto tempo leva para fazer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Nesse caso, eu quero fazer uma coisa que pode demorar um pouco e eu quero verificar quanto tempo leva para acontecer isso, né? Quanto tempo isso leva para acontecer. Então, para isso eu preciso de dois momentos, né? Eu preciso fazer um console.time e um console.end. Deixa eu fazer aqui um console
.time. Aqui eu tenho que passar um rótulo, tá? Esse rótulo é importante. Aqui tanto faz, tá? Pode ser aspa simples ou aspa dupla. Eu vou fazer um rótulo bem curtinho. Vou fazer assim, ó, ini. Então, depois que eu fizer o que eu preciso fazer, basta eu fazer console.time e eu passo o mesmo ini, tá? Como que eu posso fazer uma coisa que demora um pouco? Eu vou fazer um for bem básico aqui que vai demorar um pouco para rodar. Então, eu vou fazer um for onde eu vou começar a variável i em 0 e vou fazer essa variável ficar andando até menor do que 1000. Então, a variável vai ficar recebendo valores a mais, né? Ela vai ser incrementada de 1 em 1. E aí depois eu quero ver quanto tempo isso vai levar, né? Beleza? Posso rodar. Opa, eu esqueci da letra E aqui, né? Console.time. Salvei, vou rodar novamente. Então, esse processo aí de repetição, né? Um laço de repetição que eu fiz aqui de 0 a 999, ele levou 0,135 milésimos. Se eu tivesse feito menos repetições, por exemplo, só de 0 a 99, ele vai rodar um pouquinho mais rápido. Ó. Perceberam aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Aí, né? Então ficou um valor menor agora, né? E se eu fizer o contrário? Se eu fazer um número maior, um número bem alto, né? Quanto tempo vai levar? Provavelmente leva mais de 100. Ó, agora levou 4 milissegundos, né? Olha só, 3. Cada vez que eu rodo, pode ser que ele vai diminuindo, vai alternando, depende do que o meu computador está fazendo, né? Que nem agora eu estou gravando a tela aqui, de repente se eu fizer esses mesmos testes sem gravar a tela, pode ser que ele leve menos tempo. Então isso vai depender, né, de como que está o computador, se ele está fazendo outras coisas ou não. Beleza? Então isso aqui é só para te ver quanto tempo uma coisa leva para acontecer, tá? Então aqui eu coloquei uma tarefa demorada justamente para processar um pouco mais, e aí eu verifiquei o tempo que isso levou para acontecer, tá? O que tu precisa gravar? Que tu vai utilizar console.time e console.timeEnd, tá? E o importante é que isso aqui seja igual, tá? Esses dois rótulos aqui sejam iguais. É como se isso aqui fosse uma variável, tá? Ele está adotando esse nosso rótulo aqui como uma variável para fazer a conta depois, tá? Deixa eu fazer um outro mais demorado. Agora vocês vão ver que quando eu jogo coisa na tela, vou jogar qualquer coisa na tela, ele vai demorar muito mais, ó. Ó. Ele ainda está rodando, ó. Ó. Ele ainda está rodando, ainda está jogando na tela. Ó, eu vejo que está rodando porque aqui está rodando, ó. Inclusive eu acho que eu fiz um teste muito, muito demorado, tá? Porque uma coisa é ele contar até esse número alto que eu falei, outra coisa é ele jogar na tela, né? Deixa eu diminuir para 100 aqui, senão vai demorar demais. Deixa eu rodar de novo. Rodou, terminou. Agora ele levou 6 milésimos, né? Agora, claro, agora está em 100, né? Deixa eu rodar novamente. Ó, agora está levando 8 milésimos. Agora sim eu posso aumentar aqui para 1000. Beleza. Mas ele tinha travado mesmo. Deixa eu atualizar aqui. Olha que bacana, ó. Agora eu estou observando que ele está levando 190 milésimos. Se eu rodar novamente, ó, 119 milésimos. Deixa eu rodar novamente. Ó, 170 milésimos. Bacana, né? 125 milésimos. Então, se eu não tenho esse console.log, deixa eu tirar aqui e rodar novamente, olha como ele roda mais rápido agora, já rodou. Ele já foi, ele fez em 0.12, né? 0.123, né? milésimos. Olha como ele é rápido agora, ó. Então uma coisa é você fazer só o for, outra coisa é você fazer o for com algum comando de fato dentro dele, né? Aí vai demorar muito mais. Vou deixar esse exemplo assim. Nosso próximo tópico aqui. Para a gente saber quem chamou, né? Quem chamou quem, né? Se a gente estiver executando uma série de funções, isso é muito necessário quando a gente quer saber qual função chamou qual, né? Então aqui eu tenho um exemplo do trace que mostra para a gente quem é que chamou o que, né? Então deixa eu rodar aqui. Deixa eu tirar esse console.log daqui que não preciso. Então, ó, aqui eu estou usando o trace. Quando eu coloco o console.trace,
e digo assim, ó, tem uma função chamada myFunction e tem uma outra função aqui dentro dela sendo chamada, e aqui eu estou chamando ela do nada, ó. Aqui eu estou chamando ela do nada e mostrando na tela, e ele mostrou esse resultado aqui, ó. No começo ele mostrou quem chamou, né, que foi a outra função, e aqui ele colocou um Anonymous. Então teve duas vezes que foram chamadas essa função, né? Eu tenho a função chamada myOtherFunction, que foi chamada duas vezes. Uma vez ela foi chamada de dentro da função myFunction e outra vez ela foi chamada direto. Então, nesse momento que ela foi chamada direto, é esse momento aqui, Anonymous. E nesse momento que ela foi chamada aqui dentro, é o momento que eu chamo ela por aqui, ó, myOtherFunction. Beleza? Isso aqui é para quando a gente tem muitas funções, né? De repente a gente vê um exemplo desse aqui no momento que a gente tiver mais de uma função sendo executada, né? Então, quando eu falo console.log não, console.profile, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a minha página terminar de ser carregada, eu vou chamar a função myOtherFunction novamente. Então, eu vou chamar essa função aí 3 vezes, tá? Deixa eu salvar. Antes eu estava chamando só 2 vezes, né? Uma vez de dentro dela mesmo, outra vez de forma anônima. E agora eu vou chamar ela pelo nosso corpo, né? Pelo nosso corpo da página, né? Quando ele for carregado. Deixa eu executar aqui. Olha só que bacana, ó. Então ele chamou pelo... Deixa eu limpar aqui o console e rodar novamente. Aí. Então eu tenho 3 vezes esse negócio aí acontecendo, ó. A primeira vez que ele rodou, ele sozinho, e depois quando eu rodei, ó, pelo corpo da nossa página, né? Quando a nossa página foi carregada. O que acontece quando esse window.onload? Esse window.onload, ele é carregado quando a página abre, né? Depois que a página é carregada a primeira vez, eu executo as coisas aqui. Eu posso fazer isso, deixa eu fazer isso de um outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu chame novamente esse meu myOtherFunction. Deixa eu fazer um exemplo aqui para chamar esse meu myOtherFunction quando o cara clicar num botão, tá? Então eu vou fazer um exemplo para isso aqui acontecer na hora, né? Não só quando a página é carregada, mas depois eu quero que o usuário clique ali e esse carregamento aconteça novamente. Então eu vou fazer aqui um botão para isso, tá? Button. E aí eu vou fazer o evento do botão, né? Button on click. E quando fizer esse on click, vai acontecer esse cara aqui. Esse myFunction. Então eu vou chamar o myFunction. E o que faz o myFunction? Ele chama o myOtherFunction, ele chama outra função. E aí para esse nosso botão vamos colocar um clique aqui. Um clique aqui, beleza, button. Vou salvar agora. A página agora vai ter um botão, tá? E agora cada vez que eu clico no botão, eu chamo essas sequências de funções, né? Ou seja, eu chamo o myFunction e por sua vez o myFunction chama o myOtherFunction. E eu estou conseguindo ver aqui que essas chamadas foram originadas pelo onClick do botão. Então tem várias formas de chamar uma função, né? Eu posso chamar quando eu clicar no botão, eu posso chamar quando a página tiver sido carregada, então a gente pode escolher quando chamar uma função, né? Eu posso chamar depois de ter obtido os dados de uma consulta, então eu posso chamar uma função de várias formas, né? Ou seja, quando o cara clicar, ou quando a página for aberta, mesmo quando a página for fechada, eu posso executar uma função. Inclusive, alguns spams fazem isso, né? Quando tu fecha a página, pode ser processado ainda alguma coisa, tá? Inclusive, pode ser executado processos de gravar no banco de dados. Então, a gente pode executar várias coisas mesmo quando o cara fecha, né? Ah, o cara abriu a página e já fechou. Ah, então eu já fechei, não vai acontecer nada. Não, pode acontecer. Mesmo quando tu fecha a página, a gente consegue executar ainda
códigos, né? Consegue executar funções, consegue fazer chamadas para um servidor e executar um código num servidor. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer mesmo quando a página é fechada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Galera, esses foram os exemplos de hoje, então. A gente trabalhou basicamente com o console.time e alguns processos aí que podem ser disparados conforme a nossa necessidade, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma nos seus conhecimentos de JavaScript, deixe um curtir aqui no vídeo e compartilhe com seus colegas. Assim, mais e mais pessoas vão conhecer e vão aprender sobre JavaScript. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.